Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Hoje eu quero falar para vocês sobre o mês de Tammuz. Nós estamos iniciando o mês de Tammuz e eu gostaria de falar para você sobre o Mazal, sobre aquele derramar de unção nova que está acontecendo agora com a entrada do mês de Tammuz. Então está havendo uma mudança no Mazal, nesse derramar de unção em todo o mundo. E no mês de Tammuz nós temos algumas coisas que eu gostaria de falar para você, porque nós precisamos estar conscientes do tempo que nós estamos vivendo, porque nós vivemos inseridos no contexto do tempo. Na eternidade, para o eterno, para Yeshua, isso não existe, mas nós estamos inseridos nesse contexto e nós precisamos entender as janelas espirituais que se abrem no tempo para que nós possamos sacar isso dentro da perspectiva temporal da qual nós vivemos, para que a gente tenha condições de viver uma vida diferenciada. Tammuz, então, ele diz respeito a algumas indicações espirituais que eu quero te falar agora. A letra que diz respeito ao mês de Tammuz é a letra Het, que é também o número 8. E ela está ligada ao sentido da visão. Então, Tammuz é o mês da visão. Ele fala de uma luz espiritual, que ela vai sendo emitida e vai alcançando os nossos olhos. Então, esse mês é um mês em que os nossos olhos vão enxergar coisas que nós não estávamos vendo, que nós não estávamos percebendo, e nós vamos ter discernimento através do olhar, da nossa visão. E uma coisa interessante é que esse mês ele faz uma ponte, e ele fala sobre Tam, porque Tammuz tem o radical Tam, que significa conectar e consumar. Então, qual será o objetivo do mês de Tammuz? Que nós, através da visão, possamos nos conectar com Yeshua e consumar algumas coisas que já vêm se desenvolvendo até esse momento. Então, além de ser um tempo de visão, é um tempo de uma conexão mais profunda com o Mashiach e de consumação, de término, de ciclo. Olha só que coisa interessante. Então nós estamos entrando agora em um mês no qual nós vamos ficar muito atentos para aquilo que nós estamos vendo, para as conexões espirituais que estão acontecendo e com as coisas que vão terminar. Coisas que, acredito eu, que começaram lá na sua vida e na minha vida e ainda não chegaram ao fim. Então esse mês elas vão terminar. Então isso tudo vai ser uma situação, vai trazer uma situação de bênção para as nossas vidas em nome de Yeshua. E é uma coisa interessante porque ele está ligado também a Sartan, tá? Que é o caranguejo. E essa palavra Sartan, ela vem do radical seret, que significa uma tira visual. É como se você estivesse vendo um filme, tá? Porque no hebraico moderno, essa palavra está ligado a um filme. E isso mostra pra gente que nós vamos ter a capacidade de ver através de uma realidade física para encontrar uma realidade espiritual. Nós vamos contemplar uma realidade espiritual. Então isso vai ser muito interessante para todos nós, porque Sartan também, quando você divide a palavra, ela tem Sar e Tam, que significa remover o corpo, ou seja, as profundezas da nossa alma serão reveladas neste mês. Vai ser como remover uma concha exterior. Sabe quando você tem uma concha e você abre a concha para ver o que é que tem dentro dela? E por vezes se acham pérolas dentro da concha. Então esse é um tempo em que o Senhor estará removendo esta concha exterior para que nós tenhamos também a nossa alma, as profundezas do nosso ser reveladas a Ele.
trazidas à tona para que ele possa finalmente trabalhar nisso, voltando com o sentido da visão para fazer uma ponte, para fazer uma conexão mais profunda com Yeshua. Para que tudo isso aconteça, o exterior, ele tem que ser revelado, ele tem que sair para que a alma possa ser, então, exposta. A alma está ligada às emoções, está ligada ao nosso intelecto. Então, muita coisa pode acontecer nesse mês de Tammuz, inclusive porque a nossa visão ela vai ser focada, concentrada em algo, para revelar algum fruto interior de uma força do eterno em nós. Então, pare para você prestar atenção. Esse mês também está ligado ao foco. Olha só que coisa interessante. Um dos objetivos das trevas, qual é? Tirar o foco que nós temos. Por quê? Porque se ele consegue tirar o foco, ele distrai. E quando o inimigo consegue distrair a mim e a você, ele tira a gente daquele caminho principal no qual o Espírito Santo nos colocou. E quem perde o foco, perde o alvo. E quem perde o alvo, muitas vezes tem que retornar lá para trás, para que essa pessoa possa, então, retomar a sua caminhada, buscando novamente o seu alvo. Então, tudo isso, irmãos, está ligado ao mês de Tammuz. Então, nós vamos precisar tomar cuidado para que nós não percamos o alvo. Então, o livro de Hebreus fala que nós temos que olhar para Yeshua, o alvo. Ele é o autor e consumador da nossa emuná, da nossa confiança que temos nele. Então, nós não podemos deixar de focar. Nós não podemos, como a gente diz no português, né, mas nós não podemos bobear e ficar para cá e para lá e deixar escapar o foco daquilo que o Senhor está querendo dar para mim e para você. Então, veja que ele vai colocar isso diante dos nossos olhos, irmãos. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito, muito tremenda. E a gente precisa entender isso agora. Nós temos que caminhar dentro dessa visão. E uma outra coisa interessante é que esse mês está ligado à tribo de Reuven. E Reuven, quem ele era? Né? Ele era uma pessoa que já tinha um chamado do Senhor para uma determinada direção e ele tinha uma pedra preciosa que o representava, que é o rubi, que é aquela cor vermelha maravilhosa e, segundo, né, a tradição, é a mais sensual e visível de todas as pedras. Então, essa pedra, ela também está ligada à queda do homem. Por quê? Porque ela fala de um poder de sedução. E aí, nós precisamos entender isso, que a visão, ela pode tanto abrir os seus olhos para o bem, como ela pode nos seduzir para o mal. Por isso, a gente tem que tomar cuidado com os olhos, tomar cuidado com aquilo que vê. Geralmente, tem uma máxima, né, dizendo que o primeiro olhar não é pecado. Depende como a gente olha. Porque tem gente que olha e fica assim, fixa o olhar naquilo, pensando o seguinte, se eu olhar só uma vez não vai ter problema. Só que dependendo como se olha, até da primeira vez, já está pecando. Por isso que esse mês, ele tem esses contrastes. A visão ela é boa porque ela é reveladora. Mas a visão, nesse caso, ela está ligada também à sedução. E nós precisamos ter esse discernimento e esse cuidado para que o diabo não jogue nada diante dos nossos olhos que vá nos seduzir. Então, de repente, uma proposta, algo que você vai dizer assim nesse mês de Tammuz, puxa, isso aqui vai ser uma bênção para a minha vida. E de repente não vai ser tão bênção. De repente é uma sedução do inimigo para te fazer cair.
Entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado também nesse mês com esses aspectos negativos. Por quê, irmãos? Porque esse mês de Tammuz, ele é um tipo de um feriado para os olhos. Por quê? Porque muitas coisas vão ser colocadas diante dos nossos olhos. Vai haver um despertamento via olhar. Então, nós precisamos guardar os nossos olhos, tá, para aquilo que é bom. E o mundo, ele não apresenta coisas boas. As coisas boas, elas vêm do eterno, elas vêm de Yeshua. E a gente precisa ter hoje aquele sentido retificado da visão. A minha visão, ela precisa ser, além de controlada pelo Espírito Santo, ela precisa ser, como é que eu vou dizer isso para você? Ah, Senhor, ela precisa ser guardada para que a nossa visão não extrapole o desejo do coração do eterno. E você vai dizer, mas Rabino, como que isso vai acontecer? Algumas vezes, irmãos, nós podemos nos precipitar vendo algo e achando que aquilo demanda uma ação imediata. A maioria das vezes, quando se tem uma visão do eterno, a visão ela não é para o momento, ela demanda tempo. Então, o Senhor vai permitir que nós vejamos algumas coisas, mas nós temos que ser guardados para que a nossa visão não nos empurre para uma ação que não seja uma ação que vai ser feita fora do tempo. Porque algumas vezes, irmãos, lógico que nós vamos ter que agir, mas nós temos que ver e agir no tempo certo. Geralmente a visão, ela antecede a ação. Então, às vezes eu vejo uma coisa e eu vou ter uma ação um tempo depois, para que o objetivo ou o objeto da unção, ele se materialize para que eu possa tomar uma ação, uma atitude, entende? Então, quando nós falamos sobre isso, nós vemos também o seguinte, a visão retificada, ela está lá em Deuteronômio 11, 26, diz assim, vê, coloquei diante de vós hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhei a vida. Então, nós temos que treinar os nossos olhos, tanto físicos quanto espirituais, para a gente enxergar essa dimensão espiritual e essa dimensão externa. Por quê? Coloquei diante de vós, veja, tá? A vida e o bem, a morte e o mal. E o final qual é? Escolhereis a vida. Quer dizer, eu tenho que ver, esperar e no momento certo escolher a vida. Por quê, irmãos? Porque se eu não fizer isso, eu vou acabar tendo problemas lá adiante. Nós temos então, dando continuidade ao Mazal de Tammuz, a mão direita, que está ligada a esse mês. E ela serve para dirigir e focar a visão de uma pessoa. Então nós temos um dedo que é o dedo indicador. Esse dedo a gente aponta ele para mostrar o foco daquilo que nós temos que fazer. Então, nós temos, por exemplo, na leitura da Torá, nós temos o Yad, que é uma mãozinha de prata que a gente costuma usar para guiar a nossa visão na leitura. E então isso é muito interessante, irmãos, porque isso fala para mim e para você que eu preciso novamente da mão direita para focar. Olha só que coisa interessante. E aí nós temos uma outra coisa que é reveladora nas Escrituras. A mão direita do Eterno, a destra. E a destra do Senhor tem realizado grandes coisas. A destra do Senhor me traz livramento. E fica parecendo que essa mão direita do Eterno, ela está viva. Ela está operando. Que coisa que é essa? O que está por trás da mão direita? E aí quando nós descobrimos, dentro da tradição judaica, os nossos sábios, a mão direita, ela está ligada com o Mashiach. Então esse mês é o mês no qual o Mashiach vai estar se manifestando para nós como essa mão direita, trazendo cura, restauração, livramento, mas antes ele vai nos dar a visão.
daquilo que nós vamos precisar. Do momento certo de agir para que aquilo que nós vimos possa acontecer. Então o mês de Tammuz, ele carrega todo esse mazar. E é interessante que eu e você precisamos ter o cuidado de, nesse mês, ter sempre em mente a questão da visão. A visão que pode tanto trazer o espiritual, quanto pode trazer a sedução para o mal. Eu preciso ter cuidado com isso. Então esse é um tempo em que o Senhor vai alargar a nossa visão, Ele vai nos conduzir a um alvo, vai nos levar para que haja consumação de coisas que começaram no passado e que agora em Tammuz vão se concretizar e vão se realizar, mas também nós precisamos estar vigilantes para que o maligno não coloque diante de nós, diante dos nossos olhos, coisas sedutoras que vão nos induzir ao erro. E induzindo ao erro, a gente vai ter que voltar lá atrás, como a gente costuma dizer, remar tudo de novo para chegar no momento certo e as coisas tomarem o seu caminho. Que cada um de nós tenha um mês de Tammuz abençoado e que esse mês possa trazer alegrias para nós, em nome de Yeshua. Que o Todo-Poderoso nos abençoe. Amém, amém. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite ele, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo esse trabalho que estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Hashem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Toda Rabá.